Boa noite a todos. Eu, Rafael Silva Mendes, junto com minhas parceiras Ana Beatriz Silva Badini e Thaís Oliveira, hoje vamos apresentar para vocês o movimento pós-impressionista. Segundo o livro Isso é Arte, os principais artistas desse movimento são Van Gogh, Gauguin, Seurat e Paul Cézanne. O pós-impressionismo tem esse nome graças a Roger Fry, que além de organizar uma exposição com obras pós-impressionistas, também caracterizou e denominou o movimento com poucos pontos em comum que os artistas possuíam. Mas a ideia era que cada artista tinha seus pontos pessoais, mas todos partiram do mesmo ponto, que seriam os princípios impressionistas, por isso o nome pós-impressionismo. Segundo o próprio Fry, ele escreve que a descoberta do impressionismo é a descoberta da linguagem visual da imaginação. Começamos falando sobre Van Gogh, um artista muito renomado nos dias atuais, mas que na sua época não tinha o mesmo reconhecimento. Van Gogh virou artista graças ao irmão, Theo, que além de aconselhar o irmão a seguir a carreira, também financiou seus estudos e suas artes. A primeira grande obra do Van Gogh foi Os Comedores de Batatas, obra de 1885 que não teve muito interesse artístico da parte dos outros quando produzida. No ano seguinte, Van Gogh vai para Paris e tem um momento de epifania, onde as luzes e as cores da cidade encantam ele, despertando nele emoções muito profundas. A partir disso, Van Gogh está a todo vapor. Pinturas com estilo de pintura rápida e espontânea, como as impressionistas, além do uso de técnicas de empastamento, que são usadas para dar dramaticidade nas mãos do pintor, juntamente com a paixão dele por estampas japonesas que eram produzidas na época. Depois disso, o Van Gogh vai para Arles, no sul da França, onde teve seu segundo momento de epifania, gerando cerca de 200 obras, dentre elas A Casa Amarela, Natureza Morta com um Prato de Cebolas, O Semeador, Um Café Noturno, Girassóis no Vaso, Noite Estrelada sobre Ródamo, O Quarto. E Van Gogh disse sobre suas produções de artistas: "Quero chegar ao ponto em que as pessoas digam sobre meu trabalho: esse homem sente profundamente." Isso porque Van Gogh expunha a verdade sobre a condição humana de forma dramática e profunda, o que os impressionistas não fizeram. Pintava não somente o que via, mas o que sentia. Van Gogh usou da distorção de imagens, por exemplo, para criar uma noção de distorção, evocando sentimentos. Sua intenção nunca foi de criar traços perfeitos, mas justamente traços indefinidos, para trazer uma verdade não real. Van Gogh influenciou muito o movimento impressionista que veio depois. Van Gogh morreu em 1890, aos 37 anos, consequência do tiro que deu no próprio peito, morrendo em seu apogeu criativo e infelizmente morrendo desconhecido e sem reconhecimento artístico. Francis Bacon, um artista irlandês, enxergava Van Gogh como muitos de nós, um gênio incompreendido que abriu mão de muita coisa pela arte, fazendo seu caminho solitário pelo mundo. Felizmente, hoje em dia sua arte é reconhecida e aclamada por muitos. Além de Van Gogh, temos outros importantes pintores do pós-impressionismo. Um deles é Paul Gauguin. Ele nasceu em Paris, na França, no ano de 1848. Em 1873, casado e com 5 filhos, ele trabalhava na agência de câmbio Bert e pintava no tempo livre. Em 1875, conheceu Camille Pissarro, que se tornou seu mestre e o introduziu no grupo dos impressionalistas. No ano de 1876, expõe no Salon de Paris. Em 1888, perdeu seu emprego em uma crise do mercado financeiro e começou a se dedicar somente à pintura. No ano de 1884, se mudou para a cidade natal de sua esposa, porém não se adaptou e retornou a Paris, marcando a separação do casal. Em 1886, vai para a Bretanha, ao Reduto dos Artistas,
que buscam escapar da pintura acadêmica e permaneceu durante 3 meses. Nessa época, pintou a tela Dança das Quatro Bretãs. Em 1887, Gauguin entrou em contato com os nativos, os coloridos das paisagens e a natureza viva. Nesse ano, Gauguin conhece Van Gogh e, em 1888, em Arles, passam a dividir um estúdio juntos. Porém, a convivência é conflituosa e termina de modo dramático quando Van Gogh corta a orelha e é internado em um hospital psiquiátrico. Após essa experiência desastrosa, Gauguin retorna a Paris e, em 1888, produziu diversas obras, como A Visão depois do Sermão, também conhecida como Jacó e o Anjo, Autorretrato, Os Miseráveis e Fazenda nos arredores de Arles. Em 1981, Gauguin vai ao Tahiti e Ilhas Marquesas. Lá, o pintor radicalizou sua visão primitiva que já havia inaugurado na França. Em 1984, realiza uma mostra na Galeria de Paul Durand-Ruel, onde apenas 11 de 44 obras expostas foram vendidas. Entre elas estavam a obra Ave Maria e Mulheres na Praia, ambas de 1891. Em uma nova viagem ao Tahiti, no ano de 1895, Gauguin sente-se doente e deprimido. Nessa fase, ele tenta o suicídio, mas durante esse processo ele pinta a obra De Onde Viemos, Quem Somos Nós, Para Onde Estamos Indo. Em 1901, se estabelece nas ilhas de Ivaoa, onde se envolve em conflitos com autoridades locais, sofre de sífilis e enfisema doloroso. Em 1903, pouco antes de morrer, ainda lutava contra as doenças. Durante esse período, pintava a obra Cavaleiros na Praia. Paul Gauguin tinha o desejo de ir além do naturalismo. Gostava de dar ênfase às cores, imaginações e emoções. Significou uma ruptura absoluta do ponto de vista conceitual do impressionismo. Por isso, passou a ser considerado um pintor pós-impressionista. Gauguin faleceu em 1903, na Atuônia, Polinésia Francesa. Bom, e por fim temos Georges P. Seurat. Seurat nasceu na França em 2 de dezembro de 1859 e foi extremamente importante para o movimento do pós-impressionismo, principalmente do motivo dele ter sido um dos principais utilizadores e considerado o pai do pontilhismo hoje em dia, que é aquele tipo de pintura que a gente faz com vários pontinhos. Em suas pinturas a gente pode ver várias influências impressionistas, mas também características únicas dele, como por exemplo a questão das cores contrastes, uma teoria que ele mesmo criou, segundo Will Gompertz. Nessa teoria, ele afirmava que cores contrastes ficavam mais vívidas separadas, como por exemplo o vermelho, o verde e o azul e o amarelo. E a gente pode observar isso em obras como O Camponês com Enxada, em 1882, ou Na Torre Eiffel, em 1889. Algo também muito forte dele que se desprendia totalmente do impressionismo, criando uma característica única dele, como a pintura dele tinha bastante atemporalidade, evitando figuras com movimento. Uma das primeiras obras dele, que fez bastante sucesso, foram a dos banhistas, em 1884. Nessa época ele tinha apenas 24 anos, o que é um grande feito para o tamanho que essa obra teve, com a pouca idade que ele tinha. E apesar de ter sido muito famosa e ter estourado, ela também trouxe muitas críticas negativas, falando que o jeito que ele utilizava das cores era ofensivo e que essa obra só poderia ter saído de uma mente vulgar e grosseira. Porém também, essa obra, como várias outras, possuíram muitas características impressionistas, como por exemplo a questão da paleta viva, com várias cores, como a gente pode ver principalmente na obra O Circo, em 1890. E também o fato dele estar sempre trazendo temas diários nas suas obras. Isso era uma forte presença também lá no impressionismo. A obra mais famosa dele, com certeza, é a Domingo à Tarde, na Ilha de La Grande Jatte, em 1884. Provavelmente vocês já devem ter visto essa em algum livro de artes ou algo do tipo. Infelizmente, ele morreu bem cedo, ele morreu com 31 anos, em 1891. E é isso. Muito obrigado e boa noite!